Bom dia, amada igreja do Senhor, a paz do Senhor. Vamos adorar ao Senhor nessa manhã, fique em pé no seu lugar. Vamos fazer uma festa ao Rei dos Reis. Perdido na escuridão, buscando por proteção, minha alma cansada desfaleceu. Com minha força tentei, mas não consegui vencer, e estou caindo, desanimei. E quando a estrada terminou, Jesus a mim se revelou e me falou que sozinho não estou. Me levantou, me transformou, meus pés na rocha Ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou, liberto fui, o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. Quantos gratos nessa manhã? Dá um grito de júbilo a Ele. Não posso negar o que vi, a minha escolha é crer como cinzas ao vento, minhas dúvidas se vão e eu abandonarei. Larga tudo hoje, os fardos que carreguei, vou prosseguir, não volto atrás. Agora e sempre cantarei da salvação que em Cristo achei. Perdido estava, o caminho eu encontrei. Me levantou, me transformou, meus pés na rocha Ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou, liberto fui, o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. Faça essa declaração com força e autoridade para estremecer esse chão agora, dessa manhã. O inferno perdeu mais um. Quero ouvir você. Livre sou. Livre sou. O inferno perdeu mais um. O inferno perdeu mais um. Livre sou. O inferno. Perdeu mais um. Vamos lá, com ainda mais força. O inferno perdeu mais um. Livre sou. Livre sou. Livre sou. O inferno perdeu mais um. Livre sou. Livre sou. Livre sou. O inferno perdeu mais um. Livre sou. Livre sou. Livre sou. O inferno perdeu mais um. Livre sou. Livre sou. Me levantou, me transformou, meus pés na rocha Ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou, liberto fui, o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. Quantos gratos estão aqui? Gratos somos, aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor com toda a tua força. Aleluia, aleluia. Como Davi dançou
quero dançar. E como Paulo e Silas na prisão vou adorar. Mesmo na fornalha, Não me deixou, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego. Assim como Moisés, eu quero andar em meio ao mar até a terra conquistar. Se os medos chegar, minha fé não vou negar. Eu vou louvar o Deus que move os montes e correntes se quebrar. Vou louvar, eu vou louvar ao que está no trono e vive eternamente. Amém. Vou louvar, eu vou louvar. assim como Maria, o vaso vou quebrar. E como Daniel na cova em ti vou confiar. Verei minha Promessa, como em Jericó, eu sei como a fazer cair. Eu vou louvar o Deus que move os montes e traz vida ao que morto está. Vou louvar, eu vou louvar ao que se aceita sobre o trono e outro não há. Vou louvar, eu vou louvar o Deus que faz o impossível. Eu vou louvar, Eu vou louvar, eu vou louvar. ele é o leão de Judá. Cordeiro que ressurgiu, O único que é digno, somente ele é digno. Só ele é o ressurreto Messias, pra sempre o eterno Deus. O único que é digno de todo louvor. só Ele é. Eu vou louvar o Deus que move os montes e traz vida ao que morto está. Vou louvar, eu vou louvar Ao que se senta sobre o trono e outro não há. Vou louvar, eu vou louvar o Deus que faz o impossível. eu vou louvar, eu vou louvar, eu vou louvar. Como Jesus amou, Eu quero amar, quero viver sem um segundo a desperdiçar. A Ele toda a glória, com tudo que há em mim. Seu nome digno, grande e santo eu vou louvar. Aleluia. Só Ele, só diante dele, grande, digno e único, merecedor de todo o nosso louvor, de toda a nossa honra. Nos reunimos nessa manhã para honrar e dedicar a nossa vida àquele que tudo pode, nosso Deus poderoso e bondoso. Em todas as circunstâncias, recebemos e experimentamos bondade e amor de Deus. Você pode aí estar pensando do que no teu cenário, no teu momento de vida hoje, onde está a bondade de Deus? Talvez você não esteja vendo, mas ela está aí presente. Porque no momento oportuno, Deus vai se revelar em bondade sobre a tua vida. Quantos creem assim? Quantos pensam assim? Quantos vão experimentar a bondade de Deus? Aleluia! Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. É
presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo é. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, eu te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, eu te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Oh, tu és fiel. És fiel em todo tempo. Tu és Tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Tu és fiel. em todo tempo. Tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, eu te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me seguirá, Senhor. Aleluia. Aplauda o Senhor com mais força nessa manhã. Oh, glória a Deus. Como Ele é bom. Como Ele é bom. Ele é bom. Aleluia. Isaías 43, versículo 18 e 19 diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Veja, eu farei uma coisa nova. Ela está prestes a acontecer. Vocês não a percebem? Até no deserto vou abrir caminho e riachos no meio do ermo. Todos os dias o Senhor nos dá uma nova oportunidade, porque enquanto há vida, há projeto de Deus para nós. E quantas vezes o inimigo tem tratado de fazer com que nós estejamos ligados a coisas velhas, as coisas que já passaram,
quando na realidade isso tudo é uma grande distração perto do que Deus quer fazer sobre a nossa vida. Sabe, nada do que Deus tem para você ainda, você já viveu. Você pode dizer, mas eu tenho vivido a bondade de Deus. Pois então, tem uma bondade ainda maior. Ah, mas eu tenho vivido os milagres do Senhor. Pois então, existe um milagre ainda maior. Ah, pois eu tenho vivido a salvação sobre a minha vida. Pois existe salvação sobre toda a tua casa, sobre aqueles que ainda não conheceram a Cristo. Ah, mas eu tenho vivido uma série de livramentos do Senhor. Pois então, você não sabe de uma outra série de livramentos que Ele te deu, você nem viu. Mas saiba de uma coisa, tudo isso não se compara ao que Deus tem para derramar sobre a tua vida. E eu quero te convidar nessa manhã, se você puder dar a mão para a pessoa que está do teu lado, e nós juntos agradecemos a Deus por esta nova oportunidade, por esta manhã, por estarmos aqui, por essa casa maravilhosa, por esse lugar de adoração, por esse irmão que está do teu lado. Quantas e quantas coisas nós temos a agradecer, por esse novo dia que Ele tem nos dado. Quantas e quantas coisas nós temos a agradecer. Sabe, nós como pastores, que acompanhamos muitas vezes de perto a dor de muita gente, e nos momentos mais difíceis da vida, elas não podem estar aqui e não pode dar a mão para a pessoa que está aí do teu lado. E o quanto elas sonham e pedem, Senhor, me dá uma nova oportunidade, um novo dia, para eu me colocar ali na tua presença e junto em comunhão adorar a Deus. Sabe, o Senhor quer derramar uma unção de comunhão poderosa aqui, para todos aqueles que entendem que podem celebrar o novo dia e as novas coisas. Portanto, se coisas do passado impedem que você dê a mão para quem está do teu lado, esqueça, porque vem o novo. Se uma série de impedimentos tentam fazer com que você se feche diante de Deus, não se feche, vem o novo do Senhor sobre a vida, sobre a tua vida. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor é, por esta manhã gloriosa, por esse privilégio de estarmos aqui, Senhor. Eu te agradeço porque à minha direita e à minha esquerda estão servos teus, amados teus também, pessoas que também foram remidas, pessoas também que custaram o sangue precioso teu. E eu agradeço, Senhor, pelo privilégio e alegria de tê-los ao meu lado. Obrigado, Jesus, pelo teu cuidado, pelas tuas mãos sempre estendidas, pelos livramentos, Senhor, por coisas que eu não vejo muitas vezes, como o Senhor tem sido bom. E obrigado, Senhor, muda a minha boca, muda o meu pensamento. Quantas vezes eu levanto e reclamo, quantas vezes eu levanto e não agradeço, quantas vezes eu não reconheço que o Senhor tem sido bom, tem usado pessoas na minha vida, mas para me abençoar. Mas nessa manhã eu me coloco diante de Ti para Te agradecer. Obrigado, Senhor. E não agradeço pelo que vem, agradeço simplesmente porque Tu és. Agradeço simplesmente pelo teu milagre na cruz. É esse o que mais importa. E eu sei, Senhor, que todas as outras coisas virão no tempo oportuno. Nós também, como povo reunido, como igreja amada do Senhor, em mãos dadas, nós abençoamos esse lugar. Nós declaramos a tua presença sobre essa igreja. Nós declaramos que ela é relevante, poderosa e vai se levantar em autoridade para mudar a história desse lugar, desse bairro, da vida de tantas pessoas. Isso vai acontecer em união e vai acontecer em glorificação e gratificação por mais um dia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, aleluia, nós te agradecemos. Oh, aleluia. Oh, Jesus, obrigado. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Adore comigo. Pela graça estou sendo curado, pouco a pouco sendo transformado. Perfeito não sou, contudo sou grato.
Tenho lutas, mas eu não desisto. Não desista, com coragem sigo vencendo. Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi pra te amar e me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer se não aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi, eu recebi. Quando a noite se aproximava, quase sem esperança eu estava. Minha mão segurou, por isso sou grato. Quando no fogo eu fui lançado, El Shaddai, você estava ao meu lado. Nunca me deixou, por isso sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer se não aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi, recebi, eu recebi. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Aleluia. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo.
Aleluia, aleluia. Forte aplauso ao Rei. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Recebemos, Senhor, tudo que o Senhor tem para nós hoje, com gratidão no nosso coração. Já recebemos, porque o Senhor já fez, o Senhor já preparou, o Senhor já fez. Nós só temos que receber, Senhor. Obrigado, Deus. Eu quero fazer duas coisas esta manhã, antes de efetivamente a gente ir para a palavra. Primeiro eu quero que nós levantemos um clamor. Vamos orar. Vamos orar pelo nosso país. Vamos orar pelo Brasil. E vamos orar por São Paulo. Hoje é aniversário de São Paulo. Há quem não goste dessa cidade doida, mas eu amo essa cidade com toda a sua loucura, né? E eu estive em uma igreja que pediu nosso apoio, nossa cobertura. Eu estive agora, né, nos dias de descanso, né? A gente descansa carregando pedra. E estive visitando uma igreja que fica numa cidade chamada Primavera. Essa cidade fica lá na pontinha do mapa de São Paulo. Está em São Paulo, mas fica na pontinha, bem no biquinho do mapa. Depois vocês vão ver. E essa cidade é a última cidade. Ela está entre as 3 divisas, Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo. Pensa num lugar bonito, onde está o rio, onde tem um rio, tem praias, tem um lugar muito bonito. Deus, nós vivemos em um país abençoado, mas nós temos que orar, porque o problema do Brasil é outro, né? O problema do Brasil é a corrupção, a ganância, o abuso, né? A mentira, a corrupção. Esse é todo o problema do nosso país. A idolatria, a feitiçaria, né? As ideologias que são contrárias à família, a Deus, a palavra. Tudo isso tem afetado o nosso país. Hoje tem uma manifestação, nós vamos orar. Vamos orar também por São Paulo. E eu quero aproveitar também, vamos orar pelo pastor Daniel, irmão do nosso auxiliar pastoral Ziel, que essa semana teve um acidente e Deus o livrou de uma situação pior. Teve uma amputação de um dedo, parece. Mas eu estive falando com a Cristiana e sua esposa, e ele está bem, está em casa. Vamos orar. Vamos orar. Nós cremos que precisamos orar. Não é verdade? Eu creio no poder da oração. Quantos creem no poder da oração? Eu creio. Eu creio no poder da oração. Às vezes a gente acha que precisa de uma multidão de gente orando para Deus fazer alguma coisa. Não. A Bíblia diz que Josué orou. Um homem orou. E a terra parou de girar. Já pensou nisso? Pensou, o planeta Terra parou de girar, porque um homem orou. E nós somos vários aqui, né? Então nós vamos orar hoje. Orem comigo, levantem esse clamor ao Senhor hoje. Se você ama esse país, e se você ama essa nação, e se você ama a cidade em que estamos. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos essa manhã, em primeiro lugar, pelo privilégio que temos de ter nascido nessa nação, Senhor. Nascido nesse país maravilhoso chamado Brasil. Senhor, nós levantamos um clamor nesse momento pela nossa nação. Nós oramos, Pai, há um grupo de pessoas que estão orando nesse momento, que estão caminhando e orando e louvando ao Senhor. E estão declarando que esse país será livre, que essa terra será livre, Senhor, será curada da corrupção, será curada da mentira, será
curada do engano, será curada da feitiçaria, da idolatria, será curada, Senhor, da perversão moral, da imoralidade. Senhor, nós clamamos agora como povo de Deus, nós oramos nesse momento como Josué orou, Senhor, naquele dia, e a tua palavra diz que o sol parou, porque um homem creu, porque um homem levantou sua voz e clamou ao Senhor, e a terra respondeu, Senhor, ao clamor desse homem. Agora nós oramos, nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Sabemos que o Senhor está permitindo que tudo isso aconteça no nosso país, mas há um propósito. Muitas vezes, Pai, nós desconfiamos que realmente o Senhor está vendo, que realmente o Senhor está respondendo, mas o Senhor está permitindo para que se levante um povo que creia, um povo que tenha fé, um povo que ore, Senhor. Não vai faltar nesse país não vai faltar a bênção de Deus, não vai faltar a chuva que traz o fruto, que prospera a terra, Senhor. Nós cremos que o Senhor está sarando essa terra, cremos que ao levantar o nosso clamor, o Senhor vai trazer libertação de toda essa maldade que impera hoje, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos pela liderança do nosso país, Senhor, que o Senhor visite a nossa terra, que o Senhor tire aquilo que está mal, aquilo que está errado, que o Senhor rompa com toda essa linhagem de malignidade, Senhor, em nome de Jesus. Levanta homens sábios, homens cheios do Espírito Santo, homens de oração e de fé, que venham trazer paz a essa nação. Oramos pela nossa cidade de São Paulo, Senhor. Abençoamos essa cidade, ó Deus. Abençoamos cada canto desta cidade e te pedimos, ó Deus, que o Senhor traga paz. Rompemos, repreendemos toda violência, toda maldade, drogas, ó Deus, e roubos e homicídios, toda essa maldade, ó Deus, que é provocada por corações corrompidos, que não amam a Deus, que não têm a Cristo. Nós, em nome de Jesus, pedimos paz sobre essa cidade, sobre a cidade de São Paulo. Que a tua palavra se estenda, que a tua palavra corra em cada família, em cada casa, trazendo a transformação, a libertação e a paz que só Cristo pode dar, Senhor. Pai, te agradecemos, oramos pela vida do pastor Daniel, te pedimos que o Senhor esteja com ele nesse momento, que o Senhor traga paz ao coração do teu servo, e te agradecemos pelo livramento que o Senhor trouxe na vida dele, Senhor. Podia ter perdido a mão, e o Senhor livrou, o Senhor o abençoou, o Senhor guardou, e agora te pedimos que o Senhor traga paz ao coração dele nesse momento, para ele compreender tudo o que aconteceu e ser agradecido no seu coração ao Senhor, porque em tudo o Senhor continua sendo bom. Ele é bom, Deus é bom, sempre bom. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Forte aplauso ao Rei da Glória. Aleluia. Deus abençoe nossa nação, nossa terra querida. Pode sentar-se. Amém. Oh, glória a Deus. Essa manhã está abençoada. Espero que vocês tenham já começado um ano abençoado por Deus. Deus tem grandes coisas para nós esse ano. Sei que tem muita gente passeando ainda, viajando, mas nós estamos aqui. Estamos felizes. Em Maringá, nós fizemos o seminário Ensina Criança na igreja de Maringá. Foi uma bênção. Tivemos mais de 50 pessoas participando. É um primeiro seminário. Tinha pessoas de outras igrejas também. E toda a cidade ficou sabendo que a gente estava fazendo esse trabalho lá. Isso é uma bênção. Muito bem, irmãos. Nós vamos, hoje é o último domingo, por incrível que pareça, último domingo do mês de janeiro. Como passa o tempo, né?
Há dias atrás a gente estava terminando o ano. E nós já estamos terminando um mês. Então, se prepara, porque o tempo está passando rápido e a volta de Jesus está ficando cada vez mais próxima. Então, a gente já está preparado, sim ou não? Cada vez mais preparados, não dormir, não desanimar, porque cada dia que vai passando, mais se aproxima a volta do nosso Senhor, a quem nós esperamos com muita alegria, com muita esperança no nosso coração. E nós vamos terminar o nosso tema desse mês sobre disciplina, e o mês que vem nós vamos ter um tema muito, muito importante, muito forte. Nós vamos falar sobre a intimidade com Deus, a intimidade de Deus. O que significa ter intimidade com Deus? É possível ter intimidade com Deus? Vai ser um mês, tenho certeza, muito, muito abençoado. Muito bem. Vamos abrir nossas Bíblias. Quero ler um texto bastante conhecido, mas eu tenho certeza que o Senhor vai trazer muita revelação para nós hoje, através da sua palavra. João capítulo 6, versículo 1. Versículo 1 ao versículo 14. Diz assim: algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Felipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão, Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Glória a Deus. A gente não se cansa de ler essas passagens a respeito de Jesus. Não se cansa. Por quê? Você pode ler 300 vezes esse texto e nunca vai se cansar, porque toda vez que você ler, você vai aprender algo. É assim que funciona a palavra de Deus. A palavra de Deus não contém apenas histórias, mas ela contém princípios. Em toda a palavra encontramos princípios para a vida. E nada do que Jesus fez e falou foi à toa. Tudo que Jesus fez e falou foi para nos mostrar princípios daquilo que Deus quer para nós, daquilo que Deus tem para nós. Amém? Aqui diz que Jesus já sabia tudo. Mas ainda assim, Jesus seguiu o processo. Embora ele já soubesse, ele seguiu o processo, porque queria nos ensinar, porque quer nos ensinar. Essa
é uma mensagem importante para os tempos em que estamos vivendo, porque há uma crise eminente, há muita crise no mundo, em muitos lugares, e nós temos que ser prudentes e colocar ordem na nossa vida. Por isso estamos falando de disciplina. Nada como começar o ano com disciplina, aprendendo sobre disciplina, como viver com disciplina, como colocar em ordem nossa vida. Nada melhor que isso. Deus é um Deus de ordem, e essa ordem de Deus, essa disciplina de Deus tem um propósito, e o único propósito de Deus é nos abençoar. O Senhor diz assim: eu sei o propósito que eu tenho, os objetivos que eu tenho para vocês, e é sempre de abençoar vocês, é sempre de abençoar. Eclesiastes capítulo 8, versículo 5, Eclesiastes 8, 5 tem um texto interessante, diz assim, Eclesiastes 8, 5, diz assim: quem obedece às suas ordens, logicamente as ordens de Deus, quem obedece às suas ordens, não sofrerá mal algum. Quem não sofrerá mal algum? Quem obedece. Obedece o quê? As ordens. Obedecem às disciplinas, às ordens. Não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. O coração sábio saberá a hora, o momento certo de agir. Quantos de nós precisamos dessa sabedoria de Deus? De saber como agir nos momentos da nossa vida. Quantos de nós estamos aqui sabemos que em algumas situações que sofremos, algumas situações difíceis, vivemos e sofremos porque não tivemos sabedoria para tomar a decisão certa na hora certa, de fazer a coisa certa na hora certa, sim ou não? E a palavra de Deus diz para nós que fazer as coisas certas na hora certa e obedecer a ordem de Deus vai trazer a sua bênção sobre nós. Então, Deus quer multiplicar nossos recursos, nosso potencial, nossa vida, Ele quer que alcancemos a vida abundante que Cristo Jesus nos prometeu. Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, vida abundante. Essa palavra, ela poderia ser transcrita ou traduzida da seguinte maneira: eu vim para que tenham vida e tenham uma plena performance de vida em todas as áreas. Simplesmente é isso que Jesus significa, que Jesus está dizendo. Mas nós precisamos entender que apenas dar uma oferta ou dar é apenas um lado da moeda. Há atitudes práticas, disciplinas que precisam ser tomadas, disciplinas importantes para que alcancemos essa vida abundante que Jesus nos prometeu em todas as áreas da nossa vida. Vida abundante. Esse texto bíblico, para mim, é o melhor texto. É o melhor ensino bíblico sobre como o Senhor quer abençoar-nos e suprir-nos em momentos de necessidade. Porque Paulo diz assim, que Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Então nós temos bases suficientes bíblicas para saber que Deus não nos quer ver na pobreza, na necessidade. Deus quer suprir e abençoar nossa vida, e não quer que vivamos em necessidade. Mas quais são as disciplinas que precisamos para Deus suprir-nos em momentos de necessidades? Quais são as disciplinas que precisamos viver para alcançar uma plena performance de vida, uma vida abençoada em todas as áreas, Então, como dizem alguns, eu quero seguir a Cristo. Não quero saber da Bíblia, eu só quero seguir a Cristo. Já ouvi muito isso. Então vamos seguir a Cristo. Vamos ver o que Cristo diz, o que Cristo nos manda fazer.
e obedecer. Não adianta seguir a Cristo e não obedecer. Sim ou não? Então, cada passo do nosso Senhor Jesus é importante. Cada palavra do Senhor Jesus tem um propósito. Para cada momento e lugar, Ele estabelece um princípio que se torna algo profético para nós como igreja hoje. Tudo que Jesus fez e falou demonstra o que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Repito isso. Pode ter certeza que se eu não encontrasse esse princípio bíblico, eu jamais creria nele. Mas os acontecimentos aqui, nessa passagem, demonstram disciplinas que levaram a uma multiplicação. A uma multiplicação. Eu estava lendo esses dias um texto, um livro, algumas páginas de um livro, algo sobre disciplina, não me lembro qual era o texto. O autor é Dallas Willard. Ele disse assim: não percebemos que o Evangelho promete com toda clareza, abundância de vida. Abundância de vida. Sabemos que isso é dolorosamente verdadeiro. Aí eu pensei, por que ele disse isso? Porque ele disse que isso é dolorosamente verdadeiro. Por quê? Porque ele está dizendo, embora seja verdade, é dolorido ver que muitos não creem e não vivem essa abundância que o Evangelho promete. Essa é a questão. Isso que é dolorido, sim ou não? Ver que muitos não vivem nem a santidade. A gente vê certas coisas hoje e dói no coração da gente. Dói no coração da gente. Porque onde está a santidade dos filhos de Deus? Quando desonramos a Deus, quando pecamos, desonramos a Deus quando mentimos, quando nos prostituímos, envergonhamos o Evangelho, e dói no coração da gente ver isso. Então, algumas coisas importantes que eu vejo nesse texto. Em primeiro lugar, diz, e eu vou aqui no versículo 1 ao 3, que Jesus partiu para outra margem do mar, e Jesus subiu ao monte. Na palavra de Deus, todos os acidentes geográficos, eles possuem um significado espiritual, um significado profético, tipológico. Os vales, os montes, todos. Os eventos mais poderosos, alguns eventos mais poderosos da Bíblia, ocorreram no monte Sinai, né? Veio os 10 mandamentos, Deus se manifestou, Jesus morreu e foi crucificado em um monte Calvário. Então, você já parou para observar que esses eventos, todos eles acontecem no monte? Assim, um monte estabelece um significado espiritual. Antigamente, a gente ia orar no monte. Quantos já foram orar no monte? Bastante gente, hein? Precisamos voltar a orar, precisamos achar um monte aí para orar, né? Já orei muito no monte. Depois eu entendi que a gente pode orar em todo lugar, mas era bom orar no monte. Aconteciam umas coisas estranhas, né? Meu Deus, dava medo. O monte é um lugar em que Deus fala. É o lugar onde Deus fala. É onde conhecemos os planos de Deus e os seus caminhos. Vamos ver alguns textos. Naum 1,15 diz: vejam sobre os montes os pés dos que anunciam boas notícias e proclamam a paz. Salmo 121:2: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro?
o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Levanto os meus olhos para os montes. Ao Senhor clamo em alta voz, do seu santo monte Ele me responde. De onde Ele me responde? Do seu santo monte. Aí, Isaías 2:3 assim: virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo de Deus de Jacó, para que Ele nos ensine os seus caminhos, e assim andemos em suas veredas, pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor, que está um monte Sião. A igreja foi estabelecida profeticamente em um monte. Por isso a igreja é Sião de Deus. Nós estamos no vale, nós estamos no monte, nós estamos na presença de Deus, nós estamos onde Deus fala, Deus age, Deus ensina. Por isso nós somos igreja. Nós não somos apenas um amontoado de gente que não sabe o que fazer. Mas Salmo 24, para mim, é a passagem mais poderosa que deve ser cravada em nosso coração hoje. Salmos 24, 3 e 4 diz assim: quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Tem as suas mãos limpas e o seu coração puro. Isso nos remete ao tema que nós vamos abordar no mês que vem: intimidade com Deus. Quem subirá ao monte? O monte é lugar de intimidade com Deus, de encontro com Deus, de ouvir a voz de Deus, de receber a lei de Deus. Então, quem subirá? Isso aqui não é um convite, não é um convite, não é uma sugestão, não é? É um convite, é um chamado, não é uma pergunta. Quem subirá ao monte? Não é apenas uma pergunta, é um convite, é um chamado. Jesus não fez a multiplicação na beira do mar. Quero dizer algo para vocês. Eu sei que eu vou falar algo que eu precisaria de tempo para provar, né? Mas você pode ler Apocalipse e você vai ver isso. O mar, não deixe de ir para a praia depois disso, ok? O mar simboliza o lugar de habitação de demônios. No mar é feito feitiçarias, oferendas, sim ou não? E também representa a humanidade caída na Bíblia. Não tenho tempo de falar sobre isso, senão nós vamos gastar muito tempo. Mas se você ler Apocalipse, você vai ver que a grande prostituta vai sair do mar. E ela representa todos aqueles que rejeitaram. E entenda uma coisa, a Bíblia diz que depois que tudo passar, o mar não existirá mais. Haverá apenas novos céus e novas terras, não haverá novo mar. Deixo para você essa provocação, vai estudar, vai ler. Então, se você está passando por uma situação de crise financeira, por problemas, você precisa subir ao monte e receber a verdadeira bênção, a verdadeira prosperidade que vem de Deus, que vem pelos caminhos e planos de Deus. Estar no lugar de Deus, na sua casa, é uma disciplina importante para a bênção de Deus. Por isso que é importante estar na igreja, porque não é apenas um ajuntamento de pessoas. Quando eu chego à casa de Deus, eu estou no monte de Deus. Lugar onde Deus vai falar comigo, onde Deus vai me abençoar, onde Deus vai me curar e onde Ele vai me libertar. Então, esse é um ponto. O outro, no versículo 4, é que diz que a Páscoa estava próxima. Isso quer dizer que não há prosperidade nem bênção de Deus sem a frutificação. Tudo procede da redenção de Cristo. A Páscoa representa o sacrifício, representa o sangue derramado, representa o sacrifício de Jesus na cruz. Foi lá que Ele nos livrou da maldição, da esterilidade, da pobreza, da maldição da pobreza. Porque a pobreza, a necessidade é uma maldição resultante do pecado e da desobediência. Se obedecermos às suas ordens, seremos abençoados.
Se obedecermos às suas ordens, nada nos faltará. O fato de estar próxima à Páscoa, quando Jesus faz isso, é importante, porque ensina a experiência, a importância da revelação de que nós já fomos libertos na cruz, que há libertação na cruz. Não creio muito nas coisas em que se fazem por aí, essas negociações, essas vendas e disso, daquilo, dá para Deus te dar, negocia com Deus. Eu não creio nisso, não creio nessa prosperidade, mas essa prosperidade não anula a verdadeira bênção de Deus. O erro do homem não anula a verdade de Deus. Entende? Então, é errado dizer que Deus quer me prosperar? Não é errado. É errado dizer que Deus quer me abençoar? É errado dizer que Deus não me quer ver na pobreza e na necessidade? Não. O problema é quando se coloca as coisas materiais acima dos princípios, acima da obediência. Foi isso que aconteceu com Ananias e Safira. O problema de Ananias e Safira não foi que eles deram menos do que deveriam dar, não. O problema de Ananias e Safira foi porque eles não obedeceram. Foi a desobediência. Também não tenho muito tempo para falar sobre isso. Dá vontade de falar sobre tudo, né? Mas não dá. Então eles morreram porque desobedeceram, não porque deram menos. Porque afinal Pedro, isso você pode ler em Atos capítulo 5, Pedro esclarece bem, Pedro diz assim, afinal o dinheiro é seu, você vendeu, o terreno era seu, você poderia dispor dele como você quisesse, mas como você mentiu para o Espírito Santo, hein? Se todas as vezes que nós mentíssemos ao Espírito Santo, caíamos secos e esturricados, como dizia minha avó, na igreja, a igreja teria que ter um terreno à parte, assim do lado. Igreja Criscentro, cemitério Criscentro. Graças a Deus pela graça. Porque a graça veio abundantemente em nossas vidas. Senão, meus irmãos, Deus quer nos experimentar. Versículos 5 e 6 diz que Jesus fez uma pergunta: como vamos alimentar essa multidão? Mas Jesus, diz o texto, que Jesus fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ele ia fazer. Isso nos mostra que Deus já sabe. Deus já tem em mente o que vai acontecer na sua vida. O que ele vai fazer. Não se preocupe. O que vai acontecer? Meu Deus, e agora? Não se preocupe. Deus já tem em mente o que ele vai fazer. Ele já sabe. Jesus sempre tem algo em mente planejado para nós. Deus não nos deixou à deriva nesse mundo, sem direção e sem propósito, não. Não importa de onde você vem, se você tem dinheiro, não tem dinheiro, onde você mora, não importa o quanto você estudou, não estudou, não interessa. Se você põe a tua vida nas mãos do Senhor, Ele tem um propósito para você, Ele tem um plano para a sua vida, está aguardado, vai se cumprir, vai acontecer. Apenas creia. E antes de Deus construir, infelizmente, tem que acontecer assim, Ele precisa demolir e tirar coisas da nossa vida. Às vezes a gente não entende alguns desastres que ocorrem conosco, porque a gente não entende, a gente não consegue enxergar. Só lá na frente é que a gente vai entender por que aconteceu isso, mas Ele já sabia. Ele já sabia. Entende? Às vezes os desastres, as situações, parece que tudo ruiu, tudo caiu, tudo está acabando. Que bom, porque se Deus está nisso, algo maravilhoso vai acontecer. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Isso quer dizer, há um momento de choro, há um momento de dor, há um momento de perguntar: Senhor,
está ruindo tudo, está desmoronando, o que acontece? E entenda, o Senhor já sabe, Ele tem um plano. Por isso Ele diz, descansa, confia. E Provérbios 3,6 diz assim, Provérbios 3,6, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Isso é, considera o Senhor, reconheça, traga Ele para a sua vida, para todos os seus caminhos, para tudo o que você faz, e então você vai ver que Ele vai colocar ordem onde precisa. Endireitar é colocar em ordem, é acertar. Então, as situações de crise, elas são importantes para que Deus remova da nossa vida aquilo que não é da sua vontade. Às vezes acontecem, né? E também para que a gente cresça, para que a gente aprenda. Às vezes alguns de nós, eu diria a maioria de nós, para não dizer todos nós, às vezes só aprendemos apanhando, errando, sim ou não? A teimosia é tão grande que a gente vai embora. Até que, quando a gente diz para a criança, não mexe no fogo, não mexe no fogo, não mexe, aí ela vai lá e pá! Aprendeu? Não põe o dedo aí, não põe o dedo aí, põe o dedo lá e... Por que você coloca um negocinho para tapar as tomadas de casa? Porque você já disse para o seu filho, não põe a mão aí, mas você sabe que ele vai colocar o dedo lá. Porque é da natureza do ser humano ser teimoso, cabeçudo, cascarudo. Aí, não é porque a gente vai duvidar da vontade de Deus, nem dos seus propósitos, quando passamos por momentos difíceis. Não faça isso. Ao contrário, busque o que Ele tem em sua mente. Diga, Senhor, estou passando por isso, mas o Senhor tem algo em mente para mim. O Senhor tem algo em mente para mim, né? Aí vamos continuar, não vamos desanimar. Nós somos assim. Não é porque não concordam com a gente, viram as costas, vão embora, é que nós vamos parar, que nós vamos voltar atrás. Não, nós vamos continuar, porque nós somos daqueles que não retrocedem. Nós vamos continuar. Eu creio na igreja, eu creio que a igreja é importante, a igreja é tudo. Fazer coisas fora da igreja, fora do plano de Deus. No versículo 7 diz, avalie a sua necessidade. Toda crise consiste em não se conseguir alcançar o objetivo. Toda crise surge porque surge uma necessidade. A necessidade, portanto, ela é o que provoca a crise. Então, as causas comuns, a gente sabe, do fracasso. Primeiro, é colocar a culpa nos outros, né? E às vezes se culpa alguém de forma irracional. Se culpa alguém de forma irracional. Não ter objetivos. Ter objetivos insignificantes, objetivos errados. Viver procurando atalhos. Viver procurando atalhos. O modo mais fácil de se fazer as coisas, de se viver, é da natureza humana. A gente sempre escolhe atalhos. A gente sempre quer o caminho mais fácil, né? Negligenciar a disciplina, não aceitar a disciplina, negligenciar a disciplina, a ordem. Isso também é muito natural do ser humano. Nós não queremos viver debaixo de ordens ou disciplinas. A gente, por natureza, quer fazer o que a gente quer. E nós somos chamados não para fazer a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Não seja feita a minha vontade. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Essa é a oração que Jesus nos mandou fazer. Jesus nos mandou, quando você orar, ora. Quando você orar, você se ajoelhar e já está pensando, vou pedir isso, vou pedir aquilo. Antes diga, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Porque pode ser que não seja a vontade de Deus dar para você o que você está pedindo. É duro ouvir isso? É. Mas é verdade. Avalie, portanto, com
com sinceridade, porque um dos motivos dos fracassos também é desistir cedo demais. Não desista. Diga quem está ao seu lado, não desista. Força, firme. Avalia. Felipe fez um cálculo. Acho que Felipe tinha alguma coisa de matemática, né? Ele contou às pessoas e fez um cálculo de quanto seria necessário para resolver o problema. Ele calculou tudo. Bom, eu quero te dizer uma coisa, às vezes, é importante calcular, ter serenidade, porque ter fé não é ignorar a realidade do problema. Não é como aquele homem, um homem que eu conheci, um cristão, um servo de Deus, que era corretor de imóveis, e ele disse, pastor, ele veio conversar comigo e disse, pastor, você não sabe o que eu passei essas semanas aí. Um homem veio com outro homem, e no cartório, eles disseram, viemos fazer a escritura, porque eu vou comprar a casa dele. Né? Aí foi o dono da casa e ele. E esse homem era um cristão. E eles foram um crente evangélico. Aí foram lá, aí ele disse assim, bom, vamos fazer o contrato. Fizeram o contrato e tudo. Bom, vamos no banco. Foram para o banco. Chegou lá, agora eu vou pagar. Aí, qual é o número da sua conta? Tal. Aí o gerente foi lá, o gerente voltou e falou, senhor, o senhor não tem... A casa era 200 mil, o senhor tem 20 reais na conta. Aí ele falou assim, espera aí. Aí ele foi lá fora e levantou a mão e começou a orar. Orou. Voltou lá dentro. Falou, olha lá de novo. Aí o gerente foi lá. Demorou um pouco, constatou se não estava olhando na conta errada, de repente, né? Voltou e falou, senhor, continua 20 reais. Isso não é possível, porque Deus falou comigo que Deus ia me dar essa casa, que essa casa era minha. Então esse dinheiro que tem que estar lá, vai lá, olha de novo. Aí o gerente foi, já para voltar com o garrote na mão. Entendeu? Foi lá e voltou e disse, senhor, não sei o que o senhor vai fazer, problema seu com o seu Deus, o senhor sai daqui porque o senhor não tem esse dinheiro para comprar a casa. Com o dono da casa do lado dele, com tudo pronto, contrato e tudo. Isso não é realidade. Essa não é a maneira que Deus trabalha. Deus não faz isso. E glória a Ele porque Ele não faz isso. Não é verdade? Porque isso não é ter fé. Isso é fugir da realidade. A fé opera dentro da realidade de Deus, não da nossa. Nós não podemos ignorar o problema. Nós não podemos ignorar a realidade do problema e da necessidade. Não é isso que Deus quer. Então avalia. Né? Uma vez que você avalia tudo, que você tem em realidade, tudo que nós temos é 5 pães. Tudo que nós temos é 5 pães e 2 peixes. O que é isso? Não é nada. Não é nada. Mas não despreze os recursos. Não despreze o pouco que Deus te dá. Porque tudo é uma semente. Tudo é uma semente. A menor semente de todas, dá uma grande árvore. Entendeu? A menor. Uma semente pequenininha dá uma árvore com muitos frutos. Então não ignore nenhuma semente. Tudo é uma semente. Às vezes, a gente despreza os recursos porque a gente não crê. Mas são esses recursos que Deus vai usar. É o pouco que você tem que Deus vai usar. É a semente que você tem que Deus vai fazer multiplicar e frutificar. Tudo que você precisa fazer é ter fé para semear essa semente. E crer. Então, não despreze os recursos. Porque, na verdade, Deus vai multiplicar os seus recursos, sejam eles muitos ou poucos. Quais são os seus recursos financeiros? Né? Às vezes a gente pensa que é buscar, emprestar dinheiro. Nem tudo isso são valores importantes. É a disciplina que é importante. Não é tanto a quantidade que temos ou deixamos de ter, mas a disciplina com a qual vivemos,
com o que Deus nos dá, com o que nós temos. Quando temos disciplina naquilo que Deus nos dá, certamente vai vir a multiplicação e a bênção sobre nós. Provérbios 28:14. Provérbios 28:14 assim: como é feliz o homem constante no temor do Senhor. Constante no temor do Senhor. Constante na obediência a Deus. Constante na fidelidade a Deus. É preciso ter constância. É preciso ter paciência. É preciso saber esperar. Quando era criança, nós vivíamos numa chácara. E numa parte de um terreno grande que tinha lá, meu pai plantou feijão. Mas o mais interessante é que ele plantou também melancia. E eu estava mais interessado na melancia do que no feijão. E eu ficava, todo dia eu ia lá, olhava, mas não sai nada. Como bom sanguíneo que eu sou, que não sabe esperar nada, que não tem paciência para ficar numa fila. Não sai nada, isso aqui não vai dar nada, isso aqui não tem nada. E meu pai mandava a gente jogar água, a gente jogava água, e aquele monte de água, e depois eu olhava, não tinha nada. Outro dia ia lá, não tinha nada. Falei assim, sabe de uma coisa aqui, isso aqui, de repente aparece uma plantinha, pequenininha. Nasceu, agora sim, agora vai. Aí demora. Aí aparece uma melancia, desse tamanhozinho assim. Aí você já fica com vontade de tirar para ver como que é dentro. O ser humano é igual em todo lugar. A gente não tem paciência para esperar os processos de Deus. Como Deus trabalha na nossa vida. Como Deus trabalha para nos dar o melhor. Né? O grande problema de Abraão, a gente está lendo Gênesis, agora estamos em Êxodo. Quem está me acompanhando novamente na leitura anual da Bíblia, estou firme lá. O grande problema de Abraão foi quando Deus chamou Abraão, ele tinha 80 anos. Quando Deus fez a promessa que ele ia ter um filho, uma descendência, ele tinha 90 anos. Mas essa promessa só se cumpriu quando ele tinha 100 anos. E o que aconteceu? Eles se anteciparam. Porque acharam que estava demorando. Está demorando, está demorando. Aí, o que aconteceu? Que Sara deu uma das suas concubinas para Abraão, e nasceu Ismael. E até hoje, essa situação é um grande problema para Israel, para o povo de Deus e para o mundo também. Então, outro ponto, seja generoso. Creio que a generosidade é mais do que um sentimento. Generosidade, e nós vamos falar sobre isso, hein? Nós vamos falar sobre isso esse ano. É uma disciplina que deve ser praticada por aqueles que amam a Deus. Temos que ser generosos. Né? Veja o exemplo da criança. Ela trouxe 5 pães e 2 peixes. Você pensa que é fácil tirar alguma coisa de uma criança? Você já experimentou tirar um pedaço de alguma coisa, pedir para alguma coisa que você está comendo? Você vai ver. Né? Ela vai ficar brava, ela vai chorar, ela vai brigar. Né? A criança trouxe 5 pães e 2 peixes. Foi justamente aquela criança que ela deu o maior exemplo de prática e de fé. Né? Porque foi uma semente. É muito difícil você tirar algo de uma criança. Mas ela se dispôs a entregar o que ela tinha, que era para ela, provavelmente. Ou talvez para ela, ou para os pais, ou para alguém que estava com ela. O que você tem nas mãos hoje? E não me refiro apenas, e não falo apenas em dinheiro ou bens. O que você tem hoje na sua vida, que pode estar tomando o lugar de Deus na sua vida, que pode estar tomando o tempo de Deus na sua vida, que pode estar tomando sua adoração, quer dizer, você está amando, buscando, adorando alguém mais do que ao Senhor, mais do que a palavra, mais do que Jesus, mais do que tudo. Você precisa hoje entregar isso para Ele. Você entregar isso para Ele. Né? Entregue para Jesus. Talvez o que aquela criança fez é uma loucura, porque ela diz, eu vou entregar isso e vou ficar sem comer. Isso seria o pensamento natural. Eu vou entregar, mas e eu? Vou ficar sem comer. Mas acontece que ela entregou, mas também comeu. E comeu com abundância.
Vê como Deus supre, vê como Deus faz. Ela entregou tudo que ela tinha, mas aparentemente você vai dar tudo, mas você vai ficar sem nada. Mas ela comeu e comeu junto com todos. Abundantemente diz a palavra que todos comeram como quiseram comer. Claro que alguns comem muito. Alguns abençoados comem muito. E alguns comeram o que queriam comer. É uma coisa complicada, comer o que você quer comer, meu Deus do céu. Tudo que damos ao Senhor, Ele nos retorna em multiplicidade. Amém, irmãos? Não existe, na matemática de Deus, não existe menos nem mais. É só multiplicação, multiplicar. Tudo que você dá para Ele, Ele multiplica. Tudo que Ele recebe, Ele abençoa. 100, 60, 30 por 1. No reino de Deus, não existe semente que não possa ser semeada. Organize-se. Então Jesus mandou todos sentarem. Todos se sentaram e vamos comer. Ele pôs ordem a se sentaram em grupos de 100 e de 50. Quero dizer uma coisa para você. Tem gente que acha que fazer um gato da televisão a cabo, vem alguém lá e fala assim, por R$50 eu faço um gato para você aqui, eu puxo um fio aqui, você vai ter luz de graça, água de graça, TV a cabo de graça. Você vai lá no Paraguai, eles vendem para você um aparelhinho, que você compra um aparelhinho lá, que você vai ter 300 e não sei quantos canais de graça, de grátis. Só que eles não dizem para você que você está roubando o sinal. Você está roubando o sinal. Então, muita gente pensa que fazer certas coisas é economizar. Isso não é economizar, isso é desorganizar a sua vida. Não desorganize a tua vida fazendo as coisas que aparentemente mais fáceis vão trazer mais recompensa. Não faça isso. Nada. Quando alguém diz assim, quando você entra em algum lugar, quando recebe um telefonema, se você fizer tal coisa, você vai ganhar tanto na sua conta. Esses dias eu cheguei no shopping. Aí no shopping, nosso shopping aqui, que às vezes a gente vai e encontra os irmãos lá. Esse shopping cuidado, hein? Eu estava no shopping, quando eu entrei, saiu uma mensagem no meu celular. Você chegou no shopping. Tem gente rastreando a gente. Tem gente seguindo a gente. Você chegou no shopping Tietê. Você tem direito a um bônus. R$300. Eu falei, glória, R$300 um bônus. Aí eu falei, vou lá ver o que é isso aqui. Aí abri. É uma recompensa, sim ou não? Aí eu pensei, tem um bônus, R$300 para comprar o que você quiser, onde você quiser. Eu falei assim, Deus está me abençoando hoje. Aí fui lá, aí abri o negócio, um link e tal, aí você tem que fazer um monte de coisa lá, tem que dar todos os seus dados, o seu CPF, seu endereço, tudo, e autorizar que eles usem isso. Não existe recompensa sem custo. Quando alguém diz, eu vou te dar tal coisa, é grátis, desconfia. Porque ninguém faz isso. Só Deus faz. Ele faz. Então, todas as vezes que a gente fizer o correto, Deus vai nos abençoar. Toda vez que a gente fizer coisa errada, Ele não vai nos abençoar. Vai desorganizar a nossa vida. Então, esse é um ponto. Próximo ponto para terminando. Seja grato a Deus. Na crise, a gente tem a tendência de reclamar, de murmurar. Sim ou não? Quando vem a crise, a nossa tendência é começar a chorar, reclamar, perguntar por que isso, por que vivo isso, por que vivo aquilo. Mas é a gratidão que move o poder de Deus. É a gratidão que move o coração de Deus. Seja grato. Jesus não fez a oração da multiplicação. Jesus não começou, multiplica agora, Pai, multiplica agora. Não, Jesus simplesmente agradeceu. Ele deu graças. Quando chegou diante do túmulo de Lázaro, Jesus não fez a oração da ressurreição. Não,
Jesus simplesmente disse: Pai, eu te agradeço porque sempre o Senhor me ouve. Lázaro, vem para fora. Gratidão move a Deus. Gratidão move o coração de Deus. Gratidão move o poder de Deus. Seja grato a Deus em qualquer situação, em qualquer circunstância. Seja grato a Deus pelo seu trabalho, pelo seu salário, e Deus vai multiplicar. Seja grato. Faça com gratidão e Deus vai trazer multiplicação. Não reclame, não murmure. Uma das maneiras de mostrar gratidão a Deus é sendo fiel, claro. É honrando a Deus. Seja fiel no pouco. Seja fiel no pouco. O pouco é pouco. Você chama de pouco aquilo que não dá. Aquilo que falta. É pouco, não dá para tudo. Seja fiel no pouco. Agora sim, hein? Essa foi, hein? Seja fiel no pouco. E Deus vai te colocar sobre muito. Mas Ele espera que você seja fiel quando não vai dar para tudo. Ainda assim você é fiel a Deus. Eu recebi meu salário, mas não vai dar para pagar isso, não vai dar para pagar aquilo. Fiel no pouco. E Deus te colocará sobre muito. Isso é fé. Seja grato a Deus. No meio de qualquer circunstância, seja grato a Deus por tudo. Honre ao Senhor com todos os seus recursos, diz Provérbios 3, 9 e 10. Honre ao Senhor com todos os seus recursos e com seus primeiros frutos de todas as plantações. Seus celeiros ficarão plenamente cheios e seus barris transbordarão de vinho. E finalmente, não desperdice nada. Não seja esbanjador. Uma das coisas que eu aprendi indo à África, sempre. E esses dias eu estava falando com ele, precisamos orar, está chovendo muito, Moçambique está inundando tudo, e Malau está faltando recursos, comida. Eles comem uma vez por dia. E não é como a gente. Eles levantam de manhã, saem e vão fazer o que tem que fazer, e eles só vão comer quando der. Eles não comem, porque não é que eles não querem comer, é porque não tem. Eles comem uma vez por dia. Você vai num lixo, eu já fui. No lugar onde eles jogam lixo, você não vê lixo orgânico, não tem lixo orgânico. Só tem plástico e papel. Porque eles não jogam nem um grão de arroz fora. Porque um grão de arroz é importante. Você já viu como a gente joga comida fora, como a gente esbanja comida? Sim ou não, irmão? Vai no restaurante e come. Você já olhou nos pratos, às vezes no restaurante, como sobra comida? Um monte de comida. Né? A gente, às vezes, e eu confesso que às vezes eu tenho que, estava na geladeira, estragou, vou jogar fora. Me dói o coração. Toda vez que eu faço isso, eu me lembro da África. Toda vez que estragou esses dias, chegamos de viagem, tinha estragado umas frutas lá na fruteira, lá estragou tal. Aí eu peguei aquelas frutas com dor no coração, fui jogar fora. Me lembro da África todas as vezes. Me lembro que tem muita gente que não tem nada. Então não esbanjemos, né? Às vezes basta um pouco de prosperidade para que as pessoas comecem a gastar naquilo que não é importante, naquilo que não precisam, né? Então, alguns estudiosos dizem que a causa de muitas quebradeiras de pessoas, dívidas com cartão de crédito e outras coisas, não são as grandes coisas que elas precisam, são aquelas que elas não precisam. McDonald's, aquele outro lá do shopping lá, aquele da carne, aquele restaurante Outback, não? E tudo mais. A gente vai toda hora, todo dia. Você vai ver o que acontece, né? Então, não estou dizendo que não é bom fazer isso, mas cuidado, porque os estudiosos dizem que são nessas coisas que nós esbanjamos, nós gastamos errado o nosso dinheiro.
Necessitamos, nos dias de hoje, ser prudente. Deus quer que tenhamos disciplinas para que sejamos abençoados nessa terra, para que sejamos prósperos nessa terra. Devemos mostrar ao mundo que nós temos um Deus que cuida de nós. Quando há crise no mundo, nossa vida está abençoada. Quando há crise lá fora, nossa casa não falta nada. Amém? Deus cuida de nós. Ele nos leva em segurança, em caminhos difíceis. Ele tem o melhor para nós. Com certeza, fique em pé no seu lugar. Eu sempre estudo muito para pregar a palavra de Deus, mas muitas vezes eu acabo falando muitas coisas que eu não esperava nunca falar, porque Deus sabe, né? Deus conhece cada vida que está aqui. Não importa, não interessa quem você é, o que você tem, não deixa de ter. Isso não interessa para Deus. Deus quer te abençoar. Eu estava ali no meu lugar, na hora da ministração, eu estava pensando, eu estava orando, o Espírito Santo disse para mim: eu quero que vocês orem hoje, pastores, nós oremos hoje, por aqueles que precisam urgentemente de sabedoria de Deus, para gerir a sua vida, para cuidar dos seus recursos. Talvez você diga: eu não estou sabendo, eu não estou conseguindo, eu preciso de sabedoria de Deus para poder trabalhar, para poder viver melhor, para alcançar melhor os resultados na minha vida, principalmente na minha vida financeira, mas também não somente na minha vida financeira, mas em outras áreas da minha vida. Eu preciso da direção, eu preciso da sabedoria, eu preciso da graça de Deus. E se o Espírito Santo me falou isso, é porque tem vários de nós que precisamos nesse momento dessa ministração na nossa vida. Quantos de vocês precisam de uma libertação na sua área financeira? Eu preciso de libertação nessa área da minha vida. Em nome de Jesus, eu preciso de sabedoria, eu preciso da força de Deus, da graça de Deus. Se você está assim, nós vamos orar por você. E se o Espírito Santo me falou, eu tenho convicção de que hoje é a tua bênção, hoje é o dia da tua libertação e da tua cura. Ele vai curar a tua terra, vai trazer multiplicação na tua terra. Em nome de Jesus. Quantos querem que oremos por você nesse sentido? Venham rápido aqui à frente, rápido. Venha rápido, isso. E nós vamos orar pela tua vida. Vamos pedir que Deus te abençoe, que Deus traga a provisão, que Deus traga a bênção. Em nome de Jesus. E os pastores venham, porque nós vamos orar por essas vidas. É preciso receber cura. É preciso receber libertação. Em nome de Jesus. Que a bondade de Deus venha sobre a sua vida. Que a bondade de Deus venha sobre a sua casa. Venham rápido. E nós vamos ministrar, os pastores vão ministrar com autoridade sobre a tua vida. Vão ministrar a cura que você precisa para ser abençoado nessa terra, para não te faltar nada nessa terra, para que Deus multiplique os seus recursos, para que multiplique os seus recursos, os recursos que Ele te dá, que te dê fé, sabedoria, para você poder cumprir com Deus e ser fiel. E aí você que está no seu lugar, ore também, vamos orar juntos. Vamos orar por nossa casa, nossa família. Vamos orar por um ano abençoado por Deus, em que não vai faltar nada, em que Ele vai suprir e abençoar tudo o que nós temos. Aleluia. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pelas Tuas promessas. Obrigado, Senhor, porque esse é um ano da multiplicação dos recursos do Senhor, da bênção do Senhor na nossa vida. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai. Vamos orar, vamos orar, vamos orar.
uma bênção de Deus nesse lugar, para a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus é bom, Deus é bom, Deus é fiel. Rompe com todas as barreiras, Senhor, de necessidade, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Levante as tuas mãos aí no seu lugar, diga: eu e a minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e Ele nos abençoará com abundância. Eu e a minha casa caminharemos em abundância, caminharemos em prosperidade, não vai faltar nada. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Santo, santo, santo. Obrigado, Senhor. O Senhor tem um ano abençoado para a nossa vida. O Senhor tem um ano abençoado para a nossa casa. O Senhor tem um ano abençoado para a vida dos nossos filhos. Guarda a vida deles nas suas mãos. Cuida deles, Senhor. Prospera a vida deles também, Senhor. Que não lhes falte nada, para a glória do Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Isso. Aleluia. Obrigado, Jesus. Dá esse forte. Vamos cantar? Vamos. Então vamos. Em todo tempo tu és bom. Tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, Isso mesmo. em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, todo o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Aleluia. Você fez uma declaração profética aqui agora. Aleluia. 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 Oh glória. Oh glória. Oh glória. Começamos bem. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Podem sentar-se um instante. Tem vídeo de anúncio? Tem. Então só um minuto. Eu quero só primeiro elogiar e agradecer pelo trabalho de sábado. Fizemos mais uma corrida sábado, mais uma caminhada sensacional. Eu não estava, infelizmente, porque nós chegamos um pouco tarde de viagem e estávamos muito cansados e tinha algumas coisas urgentes em casa que estava só Deus. Então, mas glória a Deus, porque na próxima eu estou lá com certeza. Não perco, não vou perder de forma nenhuma. E foi uma bênção nossa caminhada, muita gente estava lá. Eu espero que você abrace essa ideia, esse mover, esse projeto. É um projeto que nós estamos transformando em um projeto evangelístico também. Então eu espero que você procure informação e participe conosco.
Também quero falar algo muito importante. Irmãos, vocês sabem que a pastora Cristiane, ela está passando por um momento, ela não está por aqui não, é tanta gente, né? Ela sempre está na igreja. Um momento difícil e ela precisou, creio que precisou de sangue. E ela escreveu para nós, escreveu no nosso grupo ministerial, de como os bancos de sangue estão precisando de muita ajuda, porque parece que há uma escassez de doação de sangue e tudo. Então eu estou aqui para reforçar isso hoje, para ela principalmente, apoiar ela. Se você você diz que você está indo por causa dela e doar sangue, é uma bênção. Eu sempre doei sangue, agora infelizmente não posso mais. Procurei informações, fui procurar informações esses dias e estou com um processo, não dá mais, né? Existem algumas coisas boas, 60 a mais, e algumas que não são tão boas, né? Parece que não acreditam mais em nós. Eu estava num lugar, numa loja, e não aqui, fora do Brasil, e tinha lá, a gente fez a compra e a vendedora falou: eu vou com vocês no caixa. Eu falei: você tem caixa preferencial aqui? Ela falou assim: tem, mas vocês? Eu falei assim: minha filha, não é 60 a mais? Então, eu já nem estou no 60, eu estou no mais. Então, mas você que pode, você que é saudável e pode, doar sangue é bom. Tem vários benefícios, inclusive você pode fazer um exame grátis. Se tiver algum problema, eles vão falar. Então, você pode doar. Se você fizer essa doação, você vai abençoar a pastora Cristiane e vai abençoar também outras vidas que precisam. Por favor, né? Nós estamos pedindo esse apoio para você. Esse povo tão abençoado que sempre nos atende com tanto amor e carinho. Muito bem. Enquanto você se prepara para trazer ao Senhor seus dízimos, suas ofertas, para honrar a Deus, para trazer essa semente de fé, né? Você sempre precisa ter essa ideia: eu vou para a igreja, eu vou levar minha semente para semear, né? Eu vou para a igreja, não vou de mãos vazias, vou levar minha semente para semear na casa de Deus, na obra de Deus. E certamente você vai ver a bênção e a prosperidade de Deus na sua vida, porque Deus sempre multiplica aquilo que a gente entrega para Ele. E a Bíblia diz: trazei ao Senhor, né? Você traz ao Senhor. Eu estou lendo novamente, Gênesis, Êxodo, e lendo Abraão, lendo Moisés, lendo como esses homens eram fiéis, eles eram abençoados num tempo tão difícil, no meio do deserto. Moisés era rico, Abraão era rico. Eu falo: como que esses homens conseguiam ser ricos no meio do deserto, né? Como pode ser uma coisa de Deus? Lemos Êxodo, quando o povo de Deus, a Bíblia diz que o povo de Deus saiu. O povo de Deus saiu do Egito rico, com ouro, com prata. Deixaram os egípcios pobres e saíram abençoados. Diz que Deus tocou no coração do povo egípcio. Deus colocou graça no coração do povo egípcio. E eles deram tudo de melhor que eles tinham. Prata, ouro, tudo que eles tinham. Claro que eles queriam também ver o povo de Israel fora do Egito rapidinho. Que não aguentava mais mosca, rã, sapo, né? Então, irmãos, hoje mesmo Deus quer abençoar e multiplicar a sua semente. Enquanto você se prepara, nós vamos ver os nossos avisos. Olá, esse é o nosso Cristo Center News. Fique atento aos nossos avisos do mês de janeiro. Gente querida, quero convidar vocês para os nossos cultos de quinta-feira. Este ano, Deus tem colocado no meu coração fazer os cultos de quinta-feira um campo de batalha, um exército de guerra. Precisamos nos preparar para os tempos que virão. Sem dúvida nenhuma serão tempos difíceis e só vamos vencer se a gente estiver firme na batalha, na guerra.
Te convido, todas as quintas-feiras, começamos às 19h30 com oração, pois nós temos ministração, palavra, oramos pelas pessoas, oramos pelos enfermos, oramos pelos oprimidos. Tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas. Proponha-se a estar conosco todas as quintas-feiras deste ano. Te esperamos. Deus abençoe a sua vida. Estão abertas as matrículas para o projeto de musicalização infantil, um espaço criado para ensinar música para o seu filho de forma lúdica e criativa. As vagas são limitadas, então garanta já a matrícula do seu filho acessando o QR Code dos dias 3 a 24 de janeiro. Faça parte disso conosco. Deus abençoe. Se você deseja servir o Senhor através da sua dança, esse convite é para você. O Ministério de Dança é um local de adoração, ministração, crescimento espiritual, onde cada movimento é para glorificar o nosso Senhor. É isso mesmo, gente. E as inscrições estão abertas para todos, a partir dos 5 anos de idade. Se você tem interesse em fazer parte, entre em contato conosco. Venha adorar a Deus com seu movimento, com seu coração. Esperamos por você. Quero fazer um convite para você que tem o interesse de aprender mais sobre a palavra de Deus, quer desenvolver o seu ministério, quer se aprofundar naquilo que Deus nos ensina, quer aprender um pouquinho de teologia. Nós temos o nosso seminário teológico. É um curso básico de teologia. Nós iniciaremos agora no dia 23 de fevereiro. Me procure, não perca isso. Desenvolva o seu ministério, desenvolva aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? E esse foi nosso Cristo Centro News. Fique atento às nossas redes sociais para mais avisos do mês de janeiro. Que Deus te abençoe. Se você quer saber o endereço, algumas pessoas podem, o endereço de onde doar sangue, algumas pessoas podem informar você. A pastora Miriam, quem mais pode informar também? Mais alguém? Lá atrás, também o Vladimir, o pastor Mauro, eles podem informar para vocês o endereço para entregar, para você ir doar o sangue, ok? Vamos nos colocar em pé e vamos terminar adorando a Deus com os nossos dízimos, nossas ofertas. E quero orar por você mais uma vez. Quero convidar você para quinta-feira. Eu nem me lembrava que eu tinha feito gravado esse vídeo. Esse é um problema dos 60 a mais, né? Mas quinta-feira, como ainda é janeiro, quinta-feira, eu vou falar sobre a disciplina do corpo. A disciplina do corpo. Porque é importante ter uma disciplina no corpo. E quinta-feira aí, para que o Senhor traga cura e libertação para aqueles que têm dificuldades nessa área. Vamos orar. Querido Pai Celestial, te agradecemos. Te louvamos, Senhor, por essa manhã maravilhosa. Esse momento de fé, de adoração, de palavra de Deus, de ministração, Senhor, de cura e de libertação. E agora nós abençoamos aqueles que com alegria, com fé, com obediência, trazem ao Senhor a sua semente. Que o Senhor multiplique abundantemente, Senhor, cada vida, cada lar e cada família, Senhor. Essa semente possa prosperar de tal maneira que haja uma abundância tal que todos possam ver que só a mão do Senhor poderia tê-lo feito. Muito obrigado, Senhor, numa semana abençoada para o teu povo, uma semana de vitória, de conquistas, uma semana de paz, de bênção de Deus para cada um. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e agradecemos que o amor de Deus, o amor poderoso, glorioso do nosso Deus, nosso Pai Celestial, que a graça bendita de Jesus, seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, e as bênçãos, consolações do Espírito Santo estejam com todos, não somente agora, mas para sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Minha alma cansada desfalecer. Com minha força tentei, mas não consegui vencer. Estou caindo, desanimei.
cinzas ao vento, minhas dúvidas se vão.